pessoal, meu nome é Malu e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um Intelligine, que é o menor tamanho do caderno inteligente. Mas antes, eu vou explicar pra vocês por que eu acabei resolvendo fazer ele pra mim e não comprar um. Na grande realidade, eu já tinha pensado há um tempo em comprar um pra mim, só que a minha intenção é que quando eu compre um, realmente ele se torne o meu diário. Porque o meu diário atualmente ele é um tantinho quanto grande e eu acabei vendo que esse daqui seria um tamanho muito legal para fazer recorte e colagem. E aí, como eu queria testar se realmente eu iria me adaptar a esse tamanho dele, eu acabei providenciando fazer um para eu testar e ver as funcionalidades que ele teria na minha vida. E enfim, acabou que eu gostei bastante desse tamanho, desse modelo aqui. Ele é o meu caderno meio que de... ele é um dispenser dos meus pensamentos. E tem vários, eu fiz 4 divisórias pra ele, então tem várias coisas aqui. Em algum outro vídeo eu mostro pra vocês e ensino até como fazer essas divisórias. No vídeo de hoje, o que realmente interessa pra gente é entender como fazer um caderno desse e também como fazer os outros tamanhos de caderno inteligente, para que vocês possam aí experimentar em casa e saber se realmente o sistema de discos é um sistema funcional pra você. Pra começar, o material que vocês vão precisar é esse papel aqui. Eu não vou falar o nome dele muito especificamente, porque assim, vocês encontram isso aqui na capa de caderno de vocês. Então, sabe aquele caderno argolado que vocês têm em casa? Pega ele, tira a capa dele, tira todo aquele envolvimento que tem ali no caderno, toda aquela parte que é plastificada e tudo que é colada ali, deixa só esse papelãozinho aqui, que é o mesmo material. Então, vai servir. Além dele, vocês vão precisar de um tecido. Eu não recomendo que seja um tecido que tenha uma superfície, eu vou chamar assim de aveludado, tá? Mas é aquela superfície lisinha, sabe? Eu não recomendo porque ele não adere muito bem no papelão quando você passa a cola. E nem tecidos muito grossos. Eu usei um tecido mais grosso nesse caderno que eu fiz pra mim e ele demorou pra aderir. Fica bom o acabamento no fim, mas não vale a pena todo o trabalho que você tem com ele porque você só quer testar para saber se esse caderno vai funcionar para você. Então, compre um tecido que ele seja um pouco mais fino e que ele consiga aderir bem. Ele tem que ser um pouquinho mais poroso. Além disso, vocês vão precisar de material de pasta, porque todo caderno inteligente, eu tenho um aqui do lado, ele tem essa partezinha aqui que é do encaixe nos discos e ela é de plástico. Então, a gente vai usar o material de pasta para fazer isso daqui do caderno. Vocês vão precisar de um tubo de linha. Sim, vocês vão precisar de um tubo de linha, vocês vão precisar fazer uma costura nesse negócio. E eu vou explicar o porquê. E além disso, cola branca. Eu não sei onde exatamente está minha cola branca, então não vou estar mostrando a cola branca pra vocês. Porque eu procurei, não encontrei antes de gravar o vídeo e resolvi vir gravar o vídeo mesmo assim pra vocês. Pra fazer o caderno inteligente, vocês vão precisar de 4 pedaços desse papel aqui que eu mostrei pra vocês. 2 deles vão ser menores e 2 vão ser maiores. O que que acontece? Por que a gente vai precisar disso? O caderno inteligente, a parte de fora dele é um pouco maior do que essa de dentro. É pra fazer um acabamento, isso daqui. E é justamente isso que a gente vai precisar fazer também. Então, precisa que um pedaço de dentro ele seja menor, né, do que essa parte de fora da capa. E aí, as medidas pra fazer o Intelligine, que eu vou passar aqui pra vocês agora, mas eu também vou estar deixando na descrição as medidas pra fazer o caderno A5, que é esse que eu acabei de mostrar pra vocês. E também vou deixar as medidas para fazer o caderno médio, que é esse outro aqui, né? Que eu tenho aqui. Já mostrei para vocês em vídeo. Então, todas as medidas para fazer esses outros 2 cadernos vão estar aí na descrição disponíveis para vocês. E aí, todo o resto é igual ao que eu vou estar mostrando aqui para vocês, beleza? Então, vamos lá. Esse papelão, que vai ser o maior, né? O de fora, ele precisa ter de altura 14,5 centímetros. De largura, ele tem que ter 8,8 centímetros, daqui até aqui. Para a parte de dentro, que é a parte menor, nós vamos precisar que ele tenha 13,9 de altura, 8,3 de largura, beleza? E aí, para a medida do plastiquinho, né, que é onde a gente vai prender os discos do caderno, vocês vão precisar exatamente desse tamanho, né? 14,7 de altura, 2 de largura. E aí, nós vamos agora para a próxima parte do processo. Eu deixei aqui já os papéis com partes já adiantadas para que a gente possa entender o que vai acontecendo em cada processo. Depois de tudo o que eu falei para vocês, depois de ter cortado todos os materiais que eu mostrei aqui para vocês, vocês vão precisar
agora passar para a próxima etapa, que é encapar as partes de papel, né? Aquele papelão que eu mostrei para vocês. Então, aqui já estão as duas que eu tinha aqui de exemplo encapadas. Essa daqui é a parte maior e essa daqui é a parte menor. Então, vocês, de verdade, assim, de conselho para vocês, peguem o tecido grande, passem bastante cola nessa parte de trás aqui dele, né? Que vai ser a frente dele. Coloquem em cima do tecido e peguem a régua e passa aqui, ó. Tipo, colando mesmo, pra você fixar o máximo possível o tecido no papelão. E deixa ele ali fixado. Faz isso com as outras, deixando ali pelo menos uns 2 centímetros de distância de um pro outro. Eu deixaria mais, pra ter uma margem maior de tecido pra você colocar pra dentro. Mas aí, no mínimo 2 centímetros ainda vai. Depois que você tiver colocado todos eles, um do ladinho do outro, assim, ó. Colou um aqui, e aí você cola o outro aqui, deixando um espaço. Depois que colou todos, aí você vem passando a tesoura aqui nesse meio, separando eles e deixando essa borda de tecido aqui, ó, tá vendo? Pelo menos 1 centímetro de borda de tecido pra fora vocês têm que deixar pra que ela venha aqui pra dentro e faça esse acabamento. E aí, é justamente isso que vocês vão fazer logo em seguida. Passa a cola aqui em todo o redor. Eu recomendo, antes de fazer isso, como ele vai ser um tecido que vai ter que fazer bordas arredondadas, você pegar ele e cortar aqui nessas partes, no fim da parte reta, onde começa a fazer a curva. Porque aí você vai ter um quadradinho que fica nessa parte redonda, você picota ele e você vai conseguir colocar, ó, acho que dá até pra mostrar, as partes dele pra dentro, sendo coladas, uma por cima da outra, e aí ele faz todo esse acabamento redondinho aqui. Depois que vocês colaram tudo aqui, tiverem todas essas partes coladinhas, vocês têm duas opções. Ou deixar ela secar essa parte maior, ou enquanto ela está molhada, e eu recomendo que faça assim, enquanto ela está molhada de cola, você vem com o plastiquinho que você cortou para colocar os discos, ajusta esse plastiquinho aqui meio centímetro para dentro do tecido, ó, mais ou menos meio centímetro dele que tá aqui dentro, e deixa ele bem no centro desse papelão, dessa capa, certo? E aí aqui entra justamente o tubo de linha. Eu recomendo que vocês usem uma agulha grossa, porque se for uma agulha fina vai dar muito trabalho pra vocês podem machucar a mão. Com a agulha grossa já é passivo de um machucado, é mais difícil, mas é passivo, e a agulha grossa ajuda também a fazer os furos. Então, você vai colocar a agulha, furar de um lado pro outro e passar uma costura assim, ó, pra ela ficar assim, ó, pontilhadinha. Isso daqui, eu estou recomendando que vocês façam porque passar cola, só cola branca aqui, não garante que esse plástico vai ficar grudado. Então, ele pode soltar a qualquer momento, porque a cola branca, ela não adere muito bem no plástico. Ela até segura por um tempo, mas depois ela cria uma película e ela solta. Então, a forma mais segura de vocês garantirem que esse plástico não vai soltar é passando uma costura aqui. Eu tentei fazer a colagem dele com cola Super Bonder e também não funcionou muito bem. Eu já vi o pessoal fazendo com fita dupla face, mas eu ainda não tentei, então eu não posso falar alguma coisa pra vocês sobre. Mas a técnica que eu tentei e que funcionou é essa. E vocês fazendo isso, deixando a linha aqui, vocês garantem também que essa parte aqui, que vai ser o próximo passo que vocês vão fazer, vocês vão garantir que ela grude muito bem nessa daqui, porque vai ter a linha aqui. E a linha, ela vai ajudar a colar nesse tecido aqui do outro lado, o que vai garantir uma melhor aderência de um papelão no outro. Porque assim, tecido com tecido, a gente sabe que cola, né? E o papel com papel, a gente sabe que cola. Qual seria a dificuldade aqui? Colar esse plástico nesse tecido daqui. Mas como tem a linha aqui, que também vai receber cola, ela ajuda nessa fixação. E aí, como eu disse pra vocês, esse é justamente o próximo passo. Então, o que é que vocês vão fazer? Dá-lhe muita cola. Vocês vão passar cola desse lado aqui e desse lado aqui novamente. Depois, vocês vão juntar eles. E aqui tem um detalhe. Vocês vão procurar juntar essas duas partes aqui, ao invés de colocar ela no meio pra ficar as mesmas distâncias de um lado do outro, ó, tá vendo? Ao invés de ficar assim, vocês vão subir ela um pouquinho, pra ela ficar quase igual com essa parte da frente, entendeu? Ó, pra ficar quase uma em cima da outra aqui. Por quê? Porque assim é que fica mais parecido com o caderno inteligente e ajuda no apoio das folhas.
Então, vocês vão fazer com que ela fique o máximo possível em cima aqui, né, desse papel de trás. E aí, vão ajustar o resto pra ele ficar no meio, né? E nesse momento, eu sugiro que vocês tenham pelo menos 2 ou 3 desses grampinhos aqui. Porque ele ajuda a você deixar aqui colado, ó, fixado, uma capa na outra, e aí você pode ficar um pouco mais tranquilo. Se você não tiver deles, você pode colocar vários livros um em cima do outro. Então, você coloca isso aqui embaixo e vários livros em cima, que você garante que ele vai estar ali ajudando a pressionar o suficiente para ele colar e fixar. Depois desse processo, quando vocês estiverem com a capa pronta, e aí agora eu vou pegar a capa do meu que tá pronto aqui, já no ponto mesmo. Quando vocês estiverem com a capa assim, toda coladinha, toda bonitinha, aí é que vai entrar a parte que é mais complicada, né? Que pra mim, na verdade, é a mais complicada. Por quê? Esses discos que a gente usa no caderno inteligente, não tem como fazer, né? Pelo menos eu não descobri uma forma tão eficiente de fazer discos que fiquem tão funcionais. Então, essa seria a única parte que vocês teriam que providenciar comprar. E aí, tem duas opções: comprar o original ou comprar o disco lá que você encontra na Shopee e tudo, que não é um original da marca, mas ele funciona para outros modelos de caderno. E como você vai estar querendo fazer um teste, talvez seja ali uma forma de você gastar menos, né? Então, teria essa opção. Uma das coisas que vocês têm que fazer durante todo esse processo é, antes de costurar o plástico aqui na capa, fazer os furinhos que vocês vão precisar para colocar os discos, né, e as folhas de vocês. Então, eu particularmente uso um furador normal, que é esse furador de papel aqui, né, um bem antigo, bem comumzinho que a gente encontra aí em qualquer papelaria. E eu tô falando isso porque você não precisa ter o furador cogumelo, que é o furador padrão do caderno inteligente. Você pode usar um furador assim normal. O único cuidado assim que eu diria que vocês têm que ter é de que entre um furo e o outro, vocês têm que ter aí mais ou menos 2 centímetros. E aí vocês podem até me perguntar: ah, Malu, como eu vou saber se tá com 2 centímetros de um furo pro outro, né? Vocês vão fazer o furinho aqui com 1,1 centímetro de distância mais ou menos, né? Nesse meu outro aqui é um pouco diferente, né? Ele tem 1,6 centímetros do início aqui até o furo aqui, nessa partezinha aqui do furo, que é onde ele começa de fato aqui. Então, é 1,5 centímetro daqui, você mede 1,5 centímetro, faz o primeiro furo. Do primeiro furo pro segundo, você mede 2 centímetros, faz outro furo. E assim por diante, vocês vão medindo aí mais ou menos 2 centímetros pra furar. E aí, vocês vão ter mais ou menos essa furação aqui. Eu utilizei o molde das folhas que eu tinha em casa do caderno inteligente pra fazer, né? Esses furos, o que foi mais fácil pra mim. Mas nada impede que vocês façam com a distância que vocês querem ou com essa distância mais ou menos que eu falei pra vocês, certo? Dito isso, gente, depois que você tem aí a resolução dos discos, né, de como você vai fazer, se você vai comprar o original ou se você vai comprar na Shopee, que é mais barato, você vai colocar as capas aqui, né, junto com os disquinhos. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando mais ou menos como é que monta um caderno inteligente. Você vai montar mais ou menos daquele jeito ali, tirando o fato de que esse plástico aqui é um pouco menos sensível, então talvez você consiga montar até com mais facilidade. Mas depois que vocês colocarem os discos, é só correr pro abraço, fazer as folhas de vocês. Eu vou deixar as medidas das folhas aqui na descrição também, para que vocês possam fazer. E aí, fazer o caderno de vocês da forma com que vocês quiserem, utilizar para o que vocês quiserem e ver se ele realmente funciona para você, se ele vai ser prático no dia a dia e vai facilitar a sua vida. Daí, depois disso, vocês podem decidir se vocês vão realmente comprar um caderno inteligente original ou não. É isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês de alguma forma. Se vocês quiserem que eu faça um tutorial melhor, mais explicativo pra vocês, vocês podem deixar aqui na barra de comentários. Eu vou ler todos os comentários de vocês. Talvez eu não responda ali com tanta agilidade, mas eu vou responder todos. E se vocês quiserem, eu posso aí tentar ver a melhor forma de fazer um vídeo bem mais completo pra vocês e explicativo ali, mostrando realmente passo a passo, bem direitinho, como vocês podem fazer esse caderno inteligente para vocês e testar esse sistema de uma forma mais eficaz, tá bom? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo e fui!